E a Delamed, o que eu achei mais interessante, Tati, no começo, ela tem uma diversificação muito grande do produto, né? E você tem um produto que atende vários pacientes ao mesmo tempo, né? Isso que é o legal, né? Exato. Eu gosto muito de um produto de vocês, que é a cadeirinha de banho, que é a D30, né? Uhum. Que ela é uma cadeira que ela veio, é uma cadeira muito prática de se montar, de se estocar, mas eu achei legal porque é uma cadeira que atende até 100 quilos, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala hoje do mercado de cadeira de banho, é importante entender que, claro, vão ter usuários que às vezes, né, estão debilitados, então, por estarem magrinhos, vão pesar 60, 70 quilos. Mas se eu tenho uma capacidade maior de peso, eu também acabo atendendo uma quantidade maior de pessoas, né? E acho que algo que é muito legal nas nossas cadeiras de banho é o rodízio 360. Quando a gente fala assim entre pessoas que conhecem já as cadeiras, parece que é algo que realmente não faz muito sentido. Mas a gente pensa na lógica nacional. Cada vez mais as casas, elas ficam menores, ficam mais compactas. Então, tu tendo um produto de entrada, porque o custo dessa cadeira realmente, ele é muito acessível para as pessoas, né? Uma cadeira que eu consigo tirar a pessoa do assento sanitário e no próprio espaço do banheiro girar completamente essa cadeira para levar ela até o chuveiro e dar banho, isso traz acessibilidade para a pessoa. Então, a cadeira de banho realmente ela tem esse objetivo e como você falou, a gente tem uma infinidade de modelos. Então, alguns lojistas até nos dizem, né, mas vocês estão lançando mais uma cadeira para competir com as de vocês mesmo. Mas o objetivo da Delamed é ter realmente o máximo possível de produtos para atender realmente toda a população. Então, a gente vai ter para um peso de 100 quilos, para um peso de 120, de 150, para aquela pessoa que daqui a um pouco precisa de uma cadeira por um tempo menor, então precisa investir menos, ou realmente não tem nesse momento uma condição financeira, né? Quando a gente fala de um paciente que sofreu um acidente, é do dia para a noite, então às vezes eu não tinha me programado para isso. E os produtos hospitalares, eles têm uma necessidade infinita, então eu vou precisar de um colchão pneumático, de uma cadeira de banho, de uma cadeira de rodas, mas quando a gente fala da parte do banho, ela é a parte mais delicada do cuidado, porque é onde daqui um pouco esse paciente que está saindo do hospital, ele pode cair novamente, causar um acidente novamente. Então, tu possibilitar uma cadeira com toda essa tecnologia, com rodízio 360, dobrável, para poder deixar guardada em casa num espaço menor, né? E ainda ser até 100 quilos, isso realmente traz acessibilidade, né? Então, isso de fato muda a vida das pessoas. Muda. É muito importante você ter focado isso, que até é um bate-papo nosso. Com o passar dos anos, né, e a idade, e o povo vai envelhecendo, né, como qualquer nação, né, um dos lugares mais perigosos dentro de uma casa é o banheiro, né, então é importante você ter uma cadeira de banho, como você mesmo ressaltou, às vezes é um detalhe, gente, é um detalhe que eu tenho para falar para vocês, uma cadeirinha de banho que roda 360, detalhe também, ela tem freio nas 4 rodinhas. Existem cadeiras que só tinha freios antigamente nas 2 rodas, as cadeiras de banho, né? Então, nesse caso, a gente consegue girar 360 e ter o freio, né? E voltando nesse assunto que o banheiro é um dos lugares mais perigosos, né? Uma das coisas que a gente mais recebe em loja, ligação assim, Fernando, veja com o pessoal lá, por favor. É muito interessante, Tati. Veja, por favor, a largura da cadeira. Aí a primeira impressão que vai ali, a primeira ideia que vem do balconista ali, do suporte, e não é só na minha loja, tá? Tô falando basicamente de todas as lojas. Mas lá na Cirúrgica Bandeirantes o pessoal já tinha costume de ir lá, às vezes medir só o assento. Ou às vezes media de roda a roda, mas aí como a roda não gira 360, fica aquele empecilho, porque, não, mas a roda aberta é uma coisa, não. A roda girando num eixo, você diminui o espaço, você ganha espaço com isso. É muito importante esse detalhe da Delamed. Muito, porque conforme o espaço é menor, o tamanho do marco da porta é menor do próprio box do banheiro. Sim. E quando a gente constrói uma casa ou compra um apartamento, normalmente nós não pensamos num futuro, né, na velhice, ou realmente em, às vezes, acontecer algum acidente. Então, acaba sendo tudo improvisado. Então, quando tu tem uma gama de produtos que atende realmente essa necessidade, ela vai auxiliar em tudo isso. Sim.
Sim. E quando a gente fala em cadeira de banho, também a gente pensa, quanto mais oportunidade a gente dá para esse consumidor ter uma qualidade de vida melhor, ele com certeza vai ter mais facilidade, o cuidador mesmo, né, vai ter uma rotina melhor. E algo que tem no DNA da Delamed é sempre ter inovação. Então, na própria D30, né, ela já tem toda essa vantagem de ter o rodízio 360, do suporte de peso até 100 quilos. E uma coisa que a gente trouxe agora, né, recentemente, é também ter o espaço para a comadre. E tudo isso sem aumentar o custo. Porque às vezes tem aquele acamado que, de fato, o cuidador não fica 100% com essa pessoa. Então, no momento, ele vai precisar usar a comadre. Ou às vezes só tem um banheiro na casa. Então, também poder trazer numa cadeira de entrada até o espaço para a comadre também é um diferencial. Ah, legal. Eu gosto muito da Delamed, justamente porque ela entendeu a necessidade do usuário, a necessidade do lojista, e com isso ela tem uma gama muito grande de produtos. Vocês não têm ideia o que a Delamed tem e oferece para a gente. Tem uma linha também muito legal deles, os aparelhinhos de pressões, termômetros digitais, oxímetros. Uma coisa também moletinha de alumínio 3 em 1. Gente, vocês não têm ideia como que facilita a vida da gente uma muleta 3 em 1 do lojista, né? Muito. E do próprio usuário, né? Isso, exato. Hoje, quando a gente fala da Delamed, então a gente está ativo em 4 principais linhas, né? Que é a linha de mobilidade, então a linha Home Care. Temos a linha Health, que é toda essa linha voltada realmente para termômetro, para oxímetro, para monitor de pressão. Então, hoje no Brasil, a gente tem o único monitor de pressão com voz. Né? Então, para aquela pessoa idosa que às vezes não enxerga, e eu vou além, não só para a pessoa idosa ou para a pessoa que tem alguma deficiência visual, mas às vezes é uma pessoa jovem que não sabe interpretar essa aferição. Então, ele é um monitor que ele vai dizer, né, não só a pressão sistólica, a pressão diastólica, mas também se essa pressão ela tá alta, se a pessoa está hipertensa. Então, tudo isso também traz, né? Uma outra linha que nós temos é a linha de bem-estar. Então, temos toda uma linha de massageadores. Quem nunca chegou cansado do trabalho, precisou de uma massagem nos pés, então a gente também tem todo esse cuidado. E a gente teve uma grande revolução agora em 2025, que é uma nova linha, que é a linha de órtese, né? Então a gente trouxe também todo esse cuidado. Acho que é algo que é válido também trazer em relação à Delamed, que somos uma empresa, então, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que importamos o produto. Mas acho que algo que é um diferencial, Fernando, é que nós temos todo um time de P&D, né, onde ele faz o desenvolvimento desse produto aqui no Brasil. Então, diferente de outras marcas que daqui um pouco só vão até realmente os outros países e, eu quero esse produto, nós temos todo um time de pesquisa. Então, que tipo de produto eu quero? Até que peso tem que ser? Qual que é o preço que ele precisa chegar? Ok, eu preciso desse produto. O que a concorrência tem? A concorrência tem isso. Então eu vou trazer alguma coisa de diferencial. Se for olhar os nossos produtos, eles podem até ser semelhantes, mas nós sempre temos algo a mais. E a partir disso, muito bem desenhado, que aí sim nós vamos atrás, né, de um fornecedor que nos entregue isso. Porque a gente dá toda a rede de assistência. Então, se a gente só trazer um produto por trazer, eu não vou conseguir dar assistência para esse produto, eu não vou conseguir dar um pós-venda. Então, isso tudo também é muito importante para a Delamed, entender que tipo de produto o mercado está precisando, e a gente consegue isso através de vocês. Então, escutando realmente o vendedor, o balconista, o comprador, os nossos representantes, os nossos vendedores que têm esse contato direto. Então, a partir disso, a gente não só melhora os produtos que nós já temos em linha, mas também lança novos produtos.